Sabe-se há muito que os faraós e rainhas do Antigo Egito praticavam incesto, adultério e exibições públicas de sexualidade. Mas não era apenas a realeza. Os especialistas estão a desvendar provas de que o sexo era praticado por toda a sociedade egípcia. Esta era uma terra mágica e sensual, onde o sexo era omnipresente e havia criado tudo, incluindo o próprio universo. O sexo na Antiguidade. Egito. O faraó Ramsés II foi o maior de todos os faraós egípcios e não há dúvida que tinha uma vida sexual exigente. Casou com inúmeras princesas trazidas de terras longínquas, mulheres exóticas da Núbia, da Líbia e da Babilónia. Também se casou com 3 filhas suas e com a sua própria irmã. Na altura da sua morte, em 1213 a.C., então com 91 anos de idade, Ramsés afirmou ter tido mais de 20 rainhas e inúmeras amantes residentes ou concubinas. Também afirma em textos antigos que teve mais de 100 filhos e filhas. Kent Weeks é um arqueólogo norte-americano que passou os últimos 10 anos no Vale dos Reis do Egito a tentar verificar estas afirmações arrojadas. Há um texto que nos diz que, quando Ramsés II fez 15 anos de idade, o seu pai ofereceu-lhe uma esposa, cerca de 12 concubinas e as chaves de todos os haréns do reino. Se bem me lembro, quando eu fiz 15 anos, ofereceram-me uma camisa. Ramsés viu-se subitamente rodeado por todas estas mulheres. Desde o seu nascimento, Ramsés estava destinado à grandiosidade. Enquanto criança, era sempre mostrado a conduzir um boi, e para o seu povo era exatamente isto que ele era. O único e grande homem que poderia garantir que os deuses iriam abençoar o Egito e torná-lo próspero. Se imaginarmos, por exemplo, uma ampulheta com os deuses na parte de cima e os humanos, nós os mortais, na parte de baixo, o faraó representa a passagem estreita entre as duas, e a comunicação entre esta vida e a próxima, entre os mortais e os deuses, tinha de passar pelo faraó. Ele era o próprio meio de comunicação. Isto colocava-o numa posição extremamente importante. Os deuses davam a conhecer os seus desejos à humanidade através do faraó, e a humanidade dava a conhecer aos deuses os seus desejos através do faraó. Ele era, de certa forma, o grande comunicador, e o nascer e o pôr do sol, a lua crescente e minguante, o sucesso da inundação anual do Nilo, tudo isto dependia do faraó e da sua capacidade para transmitir mensagens entre estes dois níveis. Uma das funções mais importantes do faraó era assegurar que os deuses traziam fertilidade à terra e ao rio Nilo. Numa cerimónia anual, ele masturbava-se para a água. A fertilidade do faraó estava intimamente ligada ao sucesso das colheitas. Para o seu povo, o vigor sexual do faraó, o seu deus na terra, era vital, pois acreditavam que o seu mundo tinha sido criado por intermédio do sexo. O primeiro poder no universo, o Ser Supremo, Atum, emergiu da escuridão primordial. Ele masturbou-se e tornou-se no Deus Sol, Ra. O seu Saman deu origem aos primeiros seres divinos. Shu, o deus da luz e do ar, e a sua irmã, Tefnut, a deusa da umidade. A sua vagina cria o orvalho matinal. O amor incestuoso entre os dois dá origem a Nut, o céu, e Geb, a terra. O Dr. Richard Parkinson, do Museu Britânico, é um especialista nos deuses do Antigo Egito.
A atividade sexual era muito importante nos mitos egípcios da criação. Vemos aqui uma imagem do cosmos, onde a deusa do céu, Nut, que está nua, se arqueia sobre Geb, o deus da terra. Normalmente ele aparece deitado no chão, mas aqui vemos claramente que ele se eleva em direção à sua esposa e a sua união produz a geração seguinte de deuses que dá início a toda a história egípcia após a criação do cosmos. O recente trabalho de Richard Parkinson vem sugerir que apenas o faraó e aqueles que lhe eram mais próximos tinham permissão para contemplar estas imagens íntimas dos principais deuses. Nesta tira de papiro temos um outro exemplo de um ícone religioso cujo conteúdo sexual é bastante evidente para os nossos olhos modernos. Vemos uma vinheta do cosmos mostrando o céu noturno, representado como um deus que está por cima do deus da terra, Geb. E aqui a fecundidade autossustentada da terra é representada pela imagem do deus da terra a praticar masturbação oral. Uma cena que na atual cultura ocidental apenas se encontra em conteúdos pornográficos, enquanto no Egito só existia nos mais altos níveis da arte religiosa. Este papiro pertenceu a uma sacerdotisa, uma senhora respeitável e pertencente à elite, e foi colocado no espaço sagrado do seu túmulo. A mulher mais importante do Egito foi o primeiro amor de Ramsés, a sua grande rainha Nefertari. Ela morreu no 24º ano do reinado do faraó e recebeu um espetacular túmulo sagrado. A arte existente nas paredes em perfeito estado de conservação dá-nos uma visão rara de como o casal real via a sua relação. O túmulo é dedicado à deusa do amor sexual, Hathor. Ela era a equivalente egípcia de Afrodite. A rainha Nefertari e a deusa Hathor estão caracterizadas com o mesmo tamanho. Um ponto que só por si diz muito. Na arte egípcia dos templos, o tamanho é importante. Torna-se claro que Ramsés acreditava que ele e a sua rainha estavam ao mesmo nível dos deuses. Ramsés tinha apenas 48 anos quando a rainha Nefertari morreu. Ao estilo típico dos deuses, ele cometeu incesto. Casou-se com a filha mais velha do casal, a princesa Meritamon, promovendo-a a rainha principal. Mais tarde viria a casar-se com outra filha, a princesa Bin Anat, com quem teve um filho. Ramsés levou muito a sério o seu papel como símbolo supremo da fertilidade do Egito. Ken Twiggs tem esquadrinhado o Egito à procura de indícios da vida íntima de Ramsés. Em pelo menos 10 templos diferentes espalhados pelo Egito, ele mandou gravar nas paredes cenas com procissões de filhos. Num dos templos temos pelo menos 29 deles, mas também procissões das suas filhas. Em cada um dos casos ele lista-os, faz representações deles por ordem de nascimento, atribui-lhes os nomes e os respectivos títulos. Nenhum faraó, antes ou depois dele, dedicou tamanha atenção aos seus filhos como Ramsés. Surgem frequentemente em textos históricos que ele escreveu sobre as atividades do seu reinado. Mas tem sido difícil verificar essas afirmações. O túmulo de Ramsés, no Vale dos Reis, foi destruído há muito por inundações. Porém, o seu corpo, com 3.500 anos, encontra-se aqui no Museu de Antiguidades do Cairo. Todos os dias, centenas de pessoas passam pela múmia exposta do homem que viveu como um deus, rodeado de filhos, esposas, amantes e escravas.